Bem, irmãos, eu vou compartilhar uma palavra com vocês. Eu não vou nem ler porque é muito conhecido, então não há necessidade da leitura. O Samuel chega para o Saul. O Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por uma necessidade do povo. O povo queria um rei e Saul foi um camarada intelectual, bem conceituado, bem proporcionado e foi escolhido para isso. Daí uma certa feita Samuel chega para o Saul e diz assim: tu vai para a guerra? Mate todos os amalequitas e não deixe ninguém vivo. Só que quando ele foi para a guerra, a Bíblia diz que ele deixou o rei vivo e ele deixou alguns animais também. Aqui começa uma grande disfunção, quando a gente começa a deixar vivo aquilo que Deus não quer que a gente deixe vivo. E perceba que ele só desobedece depois que ele vence a guerra. Porque antes de ele ir para a guerra, o intuito, a finalidade era obedecer o profeta. Mas quando ele vence, ele começa a agir com suas próprias atitudes, dando-nos uma lição que hoje existe pessoas que infelizmente só obedecem a Deus quando estão para ir para a guerra, mas quando conseguem aquilo que querem e preenchem a sua necessidade, deixam de obedecer a Deus e começam a agir com as suas próprias atitudes. Um dia o povo de Israel foi para uma guerra e a Bíblia diz que contra os filisteus, e de imediato eles começaram a perder muita gente. Daí alguém lembrou da Arca de Deus, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, e disseram assim: rapaz, busca a Arca, que com a Arca que a gente ganha a batalha. Só que mesmo trazendo a Arca, a Bíblia diz que eles perderam a guerra e os filisteus levaram a Arca lá para o templo de Dagon. Eu disse: Deus, por que mesmo a presença estando presente, o Senhor não ajudou eles a vencer a guerra? E Deus me disse assim, Josué, eu não entro em batalhas que você decide começar sem mim. A presença de Deus, ela não pode ser buscada só na hora da minha necessidade. A presença de Deus, ela deve estar comigo com prioridade. Quando Samuel chega, ele faz algo pior do que deixar vivo aquilo que Deus queria que ele aniquilasse. A Bíblia diz que Samuel demorou para chegar, e ele ofereceu sacrifício, coisa que só o sacerdote podia fazer, mas o Saul vai lá e toma esse apoderamento, vai lá e sacrifica. Quando Samuel chega, diz assim: ô rapaz, tu é rei, tu não é sacerdote, eu sou sacerdote, profeta, juiz, mas não sou rei. Então no reino de Deus cada um tem uma ocupação, uma função, uma área. Saul tomou a área do Samuel. Sabe o que o Saul falou? Aqui eu finalizo. Saul falou assim, ô Samuel, eu temi o povo. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Como Samuel demorou para chegar, Saul começou a ver que o povo estava indo embora. Ele disse: rapaz, eu vou sacrificar, mas o povo tem que ficar. Eu vou lançar uma dura agora, hein? Mas dá glória a Deus aí, irmão. Tem gente que prefere perder a presença, mas não perder o povo. Tem gente que se preocupa mais em encher a agenda do que transbordar a alma. Tem gente que se preocupa mais em exibir os seus status do que cuidar do seu caráter. Tem gente que se preocupa mais em ter seguidores do que ser um seguidor de Cristo. Eu gosto muito de escrever, Esther, sobre chamado, eu gosto muito de escrever. Deus me disse uma coisa meio doida ontem. Deus me disse assim: Josué, a confirmação de um chamado são as rejeições. Eu digo: Deus, como assim as rejeições? Tinha vezes que Jesus pregava, Wellington, que até quem ia aprender ele, tá na Bíblia, até quem ia aprender ele dizia assim: não, a gente não conseguiu prender ele não, porque aquele cara prega muito. Ninguém fala como este homem. Mas tinha vezes que Jesus pregava que todo mundo ia embora do culto, só ficava o Pedro do lado de Jesus. O que é isso, se não rejeições? A rejeição contra um chamado é a confirmação de que ele foi escolhido. Não vou conseguir repetir isso. Davi foi chamado, mas foi rejeitado. José foi escolhido, mas foi rejeitado. As rejeições, se a mensagem que eu prego não provoca rejeições, provavelmente eu estou pregando um cristianismo errado da Bíblia, porque o cristianismo ele é antagônico às minhas razões, é na contramão, irmão. Se uma irmã disse assim pra mim: o que eu vou ganhar por aceitar Jesus? Eu disse: uma cruz pra tu carregar, irmã. Mas eu não ganho nada? Não, tu já começa perdendo. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Daí um pregador me manda mensagem dizendo assim: eu vou parar de pregar porque as portas não estão se abrindo pra mim. O que eu faço, Josué? As portas não abrem. Eu digo: irmão, pregue com as portas fechadas. Verdade. O que me coloca nas portas abertas é o saber ser fiéis nas fechadas. Vou repetir. O que te colocará nas portas abertas é você sendo fiel nas fechadas. Você não precisa de cartaz para adorar a Deus. Você não precisa de agendas abertas. Você precisa fechar tua porta, orar. Você precisa ter intimidade com Deus. Saul se preocupou mais com o povo do que perca o povo, mas não perca Deus.
Perca agendas, mas não perca Deus. Perca amigos, mas não perca Deus. Saul foi rejeitado e Deus olhou pro Davi. Eu vou finalizar agora. E o Davi, ele não foi muito diferente do Saul, tá, gente? Davi também pecou. Davi, ele foi o rei mais sanguinário da Bíblia. O camarada que mais matou gente foi o Davi. E a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Como um camarada que mais mata gente é considerado o querido de Deus? É porque há uma diferença que quando Saul pecava, ele chegava pro Samuel e dizia assim: eu pequei, né? Mas me perdoa, mas me honra lá na frente dos grandes, tá? Ô Samuel, eu quero aparecer lá. Mas Davi, quando pecava, dizia assim: tome de mim a coroa, glória a Deus. Tome de mim o trono, Senhor, mas não retire de mim a tua presença. Eu não posso viver sem o seu Santo Espírito. Sabe qual é a diferença? Saul quer perdão porque está preocupado com o cargo. Davi quer perdão porque está preocupado com Deus. Quando a sua prioridade for a presença de Deus, independente da sua falha, como a Missy falou aqui, as circunstâncias não definem quem você é. Você tem o potencial dentro de você para ir longe. Então perca tudo, mas não perca a presença de Deus. É só